Olá, meus amados que tem Capricórnio forte no mapa astral de vocês, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Cris e eu trago aqui neste canal todos os dias leituras que falam direto ao coração, ou seja, leituras que falam de amor. Então, se não nada do que for dito aqui ressoar com o teu momento, ressoar com a tua vida, é porque essa leitura não é para você, tá? Então, simplesmente passe o vídeo e deixe que o universo se encarregue de levar para quem precisa. E também, se você quiser, dá uma olhadinha nas playlists que eu tenho aqui, porque às vezes alguma coisa complementa essa leitura ou alguma outra ressoa com o que você está passando na tua vida, né? Então, vamos ver como estão as energias hoje para vocês. Falando da pessoa, como que é essa pessoa com quem vocês estão lidando, né? Até mesmo pra gente saber para que grupo de capricornianos a gente está falando. Como que é essa pessoa, essa possível pessoa com quem vocês estão lidando? Então eu vejo aqui que eu tenho alguém que talvez esteja ainda apegado a um passado, né? Não apegado no sentido de estar gostando de um ex, de estar gostando de uma ex, mas que ainda tem vínculos no passado. Então pode ser uma pessoa que talvez está passando por um processo na justiça, né? Pode ser uma pessoa que tem filhos com um ex, com uma ex, que de vez em quando precisa estar junto com esses filhos. Então, alguém que ainda, de certa forma, tem um vínculo com esse ex ou essa ex. Não necessariamente alguém que é apegado ao ex, mas alguém que tem um vínculo com esse ex, né? Que, de certa forma, tem algo que ainda prende esse ex ou essa ex, né, neste relacionamento, nessa pessoa que vocês estão lidando agora, né? Então, alguém que está preso ainda a um passado, tá? Eu vejo que é alguém que tem um brilho pessoal, alguém que tem uma energia muito boa, uma energia da qual vocês gostam, né? Uma energia que é compatível com a energia de vocês, então que aonde chega essa pessoa, ela brilha, ela tem uma luz própria, ela é o centro das atenções, né? Então, uma pessoa com uma energia bem gostosa. E isso talvez foi o que fez com que vocês se apaixonassem por essa pessoa, né? O que faz com que vocês se apaixonem por essa pessoa todos os dias, tá? Mas é alguém que tem esse ex ou essa ex ali de alguma forma ainda junto deles, ou dele ou dela, né? Por quê? Porque tem filho junto, tem um processo às vezes rolando na justiça, então tem alguma coisa no sentido de que tem um vínculo, um certo vínculo que precisa ainda estar em contato com um ex ou uma ex, né? Não que gosta da pessoa ou que quer voltar para a pessoa, não é isso, é só que tem um vínculo que tá ali correndo, que precisa ser entendido por vocês, e talvez é alguma coisa que vocês não conseguem entender exatamente, ó, e causa sofrimento em vocês, 10 de espadas. 10 de espadas e um 6 de espadas. Então, é algo que causa sofrimento em vocês, esse contato com o ex, com a ex, né? Porque, de certa forma, isso causa um ciúme, talvez, uma falta de entendimento da parte de vocês, tá? E as cartas aqui, elas falam muito de você seguindo o fluxo desse relacionamento, se você quiser que as coisas deem certo. Então, assim, infelizmente, quando a gente tem um vínculo com um passado, um vínculo muito forte ainda com o passado, não necessariamente que a gente quer voltar para esse passado, mas às vezes se faz necessário, de vez em quando, precisar ter contato com aquela pessoa que ficou no passado, né? Então, aqui as cartas, elas pedem para que você entenda, compreenda, né, que vínculos são necessários nesse caso aqui, porque eu vejo que pode ser filho, pode ser um processo judicial, de alguma forma é algum vínculo que essa pessoa ainda tem com o ex, mas não significa que essa pessoa gosta ou quer voltar para esse ex. Então, a espiritualidade aqui, as cartas estão pedindo para que você compreenda, né? Entenda que esse vínculo precisa ser mantido ainda com essa pessoa do passado, dessa pessoa que vocês estão lidando, né? E para que vocês sigam o fluxo. Não fiquem olhando para o problema ou achando que isso seja um problema, porque às vezes, de tanto vocês falarem, de tanto vocês criticarem, brigarem, vocês acabam jogando a pessoa nos braços da outra, né? Então, simplesmente aceite que é um vínculo que a pessoa precisa ter ainda, que precisa ser resolvido, e siga o fluxo, deixe o relacionamento seguir o fluxo e a vida seguir o fluxo. Aqui eu não vejo que essa pessoa tem interesse nenhum na pessoa do passado dela aqui, tá? É mais uma questão de vínculo mesmo, porque se faz necessário, né? E não porque a pessoa quer ou gosta da outra pessoa, enfim. O que mais que as cartinhas revelam pra gente?
Vamos trazer aqui mais algumas mensagens. Aqui nós temos a força, a imperatriz e a roda da fortuna. Então aqui é um relacionamento assim que... é um relacionamento que tem tudo para dar certo, né? Só que tem uma das pessoas... aqui, assim, é um relacionamento que tem tudo para dar certo, né? Precisa de uma mudança radical, claro, de um outro posicionamento de vocês, entendendo as coisas de um outro jeito, porque acaba que vocês às vezes sufocam a pessoa, então mesmo às vezes você não querendo demonstrar ou não querendo dizer que você sente ciúme ou que de repente esse vínculo não é legal com essa outra pessoa, de repente essa pessoa sente a tua energia, né? Então entende-se como se você... e fica preso a isso, então não sabe como agir, né? E isso acaba afetando de certa forma o relacionamento. Então se esse alguém às vezes deu um tempo para vocês, ou é alguém que já está frio no relacionamento por conta disso, né? Então por conta de algo que você está interpretando de uma outra forma. Então é como se esse vínculo com esse ex ou essa ex fosse necessário para alguma pendência que precisa ser resolvida. Mas as pessoas aqui envolvidas com esse vínculo não tem sentimento de nenhuma das duas partes, nem a ex ou o ex por essa pessoa e nem essa pessoa pelo ex ou a ex aqui, tá? Então é preciso que você seja forte, entenda, compreenda, né? Não queira que transformar isso num capricho, tipo, eu não quero mais contato, não quero que você tenha mais contato com esse ex ou com essa ex, né? Então compreenda tudo isso, entenda que é preciso, que esse vínculo se faz necessário, mas que não tem nada a ver com as duas partes envolvidas aqui, tá? E você agindo dessa forma, compreendendo, entendendo profundamente, não só da boca pra fora, e você entendendo, você sentindo realmente, o seu relacionamento vai subir de nível, tá? Então é aqui algo que essa pessoa vai, futuramente vai dizer, nossa, que importante que foi pra mim quando você teve quando você compreendeu o que eu estava passando, né? O que precisava ser compreendido, tá? Então aqui as cartinhas elas falam para que vocês fiquem tranquilos, porque se vocês estão pensando que tem alguma coisa ainda entre o ex e essa pessoa com que vocês estão se relacionando, as cartinhas dizem que não tem nada. Nem o interesse de nenhuma das duas partes. O único interesse é o que se faz necessário. Às vezes é uma casa que precisa ser vendida, uns papéis que precisam ser assinados, filhos que têm em comum, então coisas que precisam ser divididas aqui, né? Então coisas que realmente é um vínculo que se faz necessário, tá? Aí nós saímos com a cartinha do 6 de ouros e o 5 de ouros. Então aqui também as cartas elas falam de uma forma que como se vocês estivessem se sufocando ou sufocando uma outra pessoa por conta desse ciúme, né? Então é um ciúme sem fundamento, não tem o porquê de vocês sentirem ciúme, não tem nada a ser escondido aqui, as coisas estão bem claras, tá? Não tem nenhum envolvimento de pessoas aqui, não tem traição, as cartas não mostram traição, não mostram nada, muito pelo contrário, ela mostra duas pessoas que têm um vínculo que precisa ser revisto, que precisa ser sanado, que uma precisa da outra, ainda é um vínculo que aqui se faz necessário, né? Então, no sentido de que não há traição, mas há sim um vínculo que você precisa compreender que essas duas pessoas precisam resolver esse problema entre elas e alguma coisa assim. E cuidar para você não se sufocar nesses ciúmes e também não sufocar outra pessoa, tá? O que mais que a espiritualidade mostra aqui pra gente? Vamos ver o que as cartinhas têm a nos dizer. Nós temos a cartinha da justiça, ela pede para que vocês tenham mais equilíbrio. Ó, aqui assim, gente, vocês precisam ter mais equilíbrio das emoções de vocês, tá? Cuidado com o ciúme excessivo, né? Ajam com sabedoria, tenham conhecimento real das coisas que podem estar acontecendo, tá? Porque as cartinhas estão mostrando que isso é uma fase. E essa fase, ela está se findando, então logo ela vai acabar. Tenham um pouco de paciência, passem por essa fase sem entender de forma que... Passem por essa fase equilibrados, né? Equilibrando, se equilibrando. Então tenham conhecimento da causa,
Não queiram trocar os pés pelas mãos, agir aqui só por um ciúme doentio que vem no momento, né? Então isso é só uma fase pela qual vocês vão passar, tá? Tudo tá se modificando, tudo tá andando para melhorar aqui na vida de vocês, né? Então tenham calma, tenham paciência, ajam com sabedoria, sigam a intuição de vocês aqui, tá? O que mais que nós temos aqui? Ele fala muito forte de uma intuição, né? E também essa lua, ela vem falando que vocês estão fantasiando as coisas aqui, tá? Então cuidado, que vocês podem estar fantasiando alguma coisa, né? Às vezes vocês estão vendo coisa onde não tem, fantasiando algo na mente de vocês, ó, que está causando sofrimento. Então vocês precisam se libertar desse pensamento de achar que tem uma traição aqui, porque não tem, as cartas não mostraram traição, muito pelo contrário, é um vínculo que se faz necessário, mas não há traição aqui, tá? Então se a tua preocupação era se havia ou não uma traição da pessoa, aqui as cartinhas estão falando que não tem, então você não precisa se preocupar quanto a isso, tá? É só, você precisa entender que é um vínculo que as pessoas precisam ter e algo que se faz necessário aqui. Então, de mensagem da espiritualidade, nós temos a cartinhas dos cisne, que elas falam de mudança, então vocês precisam promover essas mudanças, tá? Saber lidar com os imprevistos e encarar novas oportunidades, assim, novas oportunidades de novos pensamentos. Então vocês precisam mudar a forma como vocês estão olhando para tudo isso, né? Para esse relacionamento. Vocês estão enxergando com ciúme, vocês estão enxergando da maneira que não faz sentido. Então mudem esse jeito de pensar, mudem como vocês estão olhando as coisas aqui, tá? Porque mais eu vejo que é mais na mente de vocês do que verdadeiramente está acontecendo. Então não tenha preocupação, porque aqui não tem não tem aqui uma traição, tá, gente? Se é isso que vocês estavam buscando. Ó, o conselho da espiritualidade, o bilhete da espiritualidade, né? Ria, saiba usar o humor a favor de todos, encare as coisas com mais leveza. Então o que vocês precisam aqui, meus amados, é encarar com mais leveza, é entender que às vezes um ex-relacionamento, ele precisa ainda fica alguns vínculos, né? Então, de algo que precisa ser resolvido, mas aqui as duas pessoas envolvidas nesse caso não tem interesse nenhum mais uma na outra, né? É só mais questões, talvez comerciais, talvez filhos, alguma coisa que precisa ser visto nesse vínculo ainda que essas partes que ficaram aqui tem ainda. Pode ser você também com um vínculo com o teu ex, a tua ex, e às vezes essa leitura pode estar espelhada, pode também, né? Então também dá uma olhadinha nos teus signos fortes do mapa astral, que tem outros signos aqui. E não deixe de se inscrever nesse canal também, ativar os sininhos para receber todos os dias as leituras que eu trago, né? E nos vemos numa próxima leitura, em Kiss da Cris.